programa Ponto de Vista está de volta e o tema de hoje é espionagem e contra-espionagem. Eu estou conversando aqui com o escritor paraense Jorge Bessa, que trabalhou 25 anos no Serviço de Inteligência e Contra-Inteligência no Brasil. Ele terminou a carreira como coordenador nacional de contra-inteligência do órgão que hoje é a ABIN e ele é também autor de 2 livros sobre o tema. Jorge Bessa, eu queria aproveitar nesse segundo bloco para falar um pouco do caso Snowden. No primeiro, a gente abordou a Guerra Fria, que foi tema do seu primeiro livro, e eu queria agora aproveitar o seu segundo livro, que está sendo lançado agora, e é justamente sobre isso. Então, só atualizando quem está nos acompanhando, né, as informações da Agência Nacional de Segurança Americana foram vazadas por um contratado dessa empresa, que é Edward Snowden, e essas informações foram veiculadas, né, foram por um jornalista que é o Glenn Greenwald. Bom, o senhor estava me falando antes da gente começar o programa que esses serviços de inteligência e contra-inteligência são muito comuns e são muito antigos. O senhor cita até no seu livro que é desde a época bíblica, né? Se eles são tão comuns, por que o governo brasileiro reagiu com tamanha surpresa e indignação? Olha, até eu tenho dúvidas. Inclusive, o que me motivou a escrever esse livro foi essa reação descabida, que, na minha opinião, uma opinião descabida e muito midiática da questão da espionagem, não é? Porque, primeiro, é algo normal, algo que se sabe, que acontece todo dia, que os presidentes, a contra-inteligência sempre está alertando a presidente, os ministros, seja lá quem for, as autoridades do Estado para terem cuidado, não é? Em razão da espionagem diversa. Então, o senhor acha que a presidenta sabia de alguma coisa? Olha, que ela é alvo, que os ministros são alvos, isso tem que estar na cabeça de todo mundo, né? E quanto à questão da espionagem ampla internacional, eu também creio que a presidenta, já que vem sendo perseguida há vários governos, essa questão de tomar um assento no Conselho de Segurança da ONU, né, deveriam ter um pouco mais de conhecimentos sobre essa questão da inteligência, da sua necessidade, da sua importância, muito mais quando pretendemos atuar no campo internacional, na arena internacional. Pela atitude da presidente e de alguns ministros, parece assim que era algo de novo. Oh, meu Deus, isso existe, me espionaram. Eu considerei de uma infantilidade muito grande, uma atitude muito boba. Agora, me permita também dizer, saúdo Snowden somente por um aspecto, que graças a, digamos assim, aos vazamentos que ele realizou, e pela má condução, até pela repercussão para mim muito desfocalizada da questão, que depois a gente pode abordar se lhe interessar, permitiu esse debate da espionagem, da ação das agências de inteligência no mundo todo. Agora, no seu livro, o senhor fala que, na verdade, não dá para provar, nesse caso americano, pelo material que foi divulgado, que houve contra-espionagem ou espionagem. Por quê? O senhor acha que aquilo... É por isso que eu fiz a afirmação anterior. Se você vasculhar o que foi apresentado no programa da Globo News, do Fantástico, né, aqueles slides, para mim, boa parte deles, foram o cursinho que estavam dando na NSA para novatos, para iniciantes. Né? Você não vai encontrar nada ali que comprove ação de espionagem. É aquela coisa. O cara está dando um curso e quer dizer que pode fazer isso? Claro que pode. Usando apenas os metadados, você pode fazer apreciações, conseguir dados fantásticos. Pelo que foi apresentado ali, eu não tenho nenhuma comprovação de coisa nenhuma, nem que a presidente foi grampeada. Você não tem, você pode ter indicativos, é possível que tenha sido feito, claro que fazem, mas pelos dados apresentados, eu não tiro nada. A não ser que o meu inglês não funcionou, que eu não conseguia, a minha lupa também não atingiu nada ali. Entende? Agora, a repercussão da presidente motivou a repercussão da mídia. E creio que muitos jornalistas nem foram verificar o que estava ali nos dados. Seguiram na denúncia do Glenn Greenwald. E aí é que eu acho que reside o X da questão, não é? Essa exploração do Glenn. E a você que começou a nos acompanhar aqui agora no programa, este é o Ponto de Vista. Nós estamos falando sobre espionagem e contra-espionagem. Eu converso com o escritor paraense Jorge Bessa. Ele é autor de 2 livros sobre o tema e foi também coordenador nacional de contra-inteligência no órgão que hoje é a ABIN. Nós estamos falando especificamente nesse bloco sobre o caso Snowden e é ele que nós voltamos agora. O senhor terminou falando, então, que admirava a iniciativa do Edward Snowden pela popularização do tema. E eu queria saber, um dos capítulos do seu livro é justamente sobre o que teria motivado ele e o jornalista Glenn Greenwald
a fazer a denúncia, né, e o outro a veicular essas informações. E o senhor também disse que, na verdade, eles não têm ali prova nenhuma de contra-espionagem ou espionagem. Eles não teriam, eles não divulgaram, e com que interesse? Apesar a uma parte da mídia internacional e de movimentos aclamar Snowden como um paladino da liberdade, eu particularmente discordo, não é? Por quê? O que tipifica a ação dele é uma necessidade de ego de aparecer como um salvador da humanidade, mas não para salvar a humanidade, mas para ele se projetar. Porque na análise que fiz da vida dele, ele queria, na verdade, ele queria ser combatente pelos Estados Unidos, ele louvava as ações das guerras levadas pelos Estados Unidos fora, né? Então não era esse anjo todo que, como querem colocar. E ele fez uma ação planejada, né, de captura de furto, porque na verdade foi furto, não é? Eu, como professor de inteligência, eu não gostaria de ver alguém do órgão que eu trabalhasse ou que eu chefiasse fugir com os documentos para entregar para outros países. Mas isso no passado era crime, o KGB punia com pena de morte o trânsfuga, quem roubasse documento para entregar ou vender a outrem. Então, o aspecto, a forma que ele utilizou foi planejada, muito bem bolada, para quê? Na minha forma de ver, apenas para âmbito pessoal, para despontar como... Ele queria servir o exército, por azar ele quebrou as 2 pernas. E aí foi dispensado do serviço militar. Me parece que por essa razão ele guardou uma profunda mágoa do governo norte-americano e resolveu desforrar, mostrando que era uma pessoa que podia causar graves danos. Mesmo sabendo que ele poderia ser tão punido? Ele coloca isso claramente naquela, não, eu resolvi entregar, imolar minha vida pela liberdade. Eu não vejo dessa forma, né? Não consigo ver. Passando para o Glenn Greenwald, que foi quem promoveu de uma forma bombástica essa denúncia, e talvez tenha valido por isso, né? O Glenn também ele tem 5 livros publicados, sempre investido contra o governo americano, etc. e tal. Mas é que ele tem uma razão muito pessoal, que não vou entrar aqui, uma raiva muito pessoal em relação ao governo dos Estados Unidos, que não permitia uma pretensão que ele tinha, e por isso ele tem essa ferocidade toda contra o governo norte-americano. Não estou defendendo o governo americano, apenas narrando intenções. Então ele fez aquele espetáculo de mídia na casa dele, no Rio de Janeiro, chamou a moça do Fantástico, montou um grande espetáculo, e deu certo o espetáculo, porque todo mundo roeu, digamos assim, como se diz no popular, né? Roeu a armadilha. E daí foi todo esse escândalo, toda essa coisa. Eu não descobri nada. Claro que o que foi colocado no The Guardian tinha elementos muito bons ali, elementos que podiam ser aproveitados. E em outros jornais, mesmo no New York Times, New York Post, tinha elementos bons que levavam a ver essa ação global da NSA, certo? Mas ação específicas de espionagem que não consegui encontrar. Agora, o parabéns que eu dou, os parabéns, inclusive o fato de nós estarmos agora aqui, é isso que levou ao debate da espionagem. Levou a sociedade brasileira, particularmente a classe política, né, e a classe do executivo, o segmento superior de governo, a discutir a espionagem, saber que ela existe, que é uma ação diuturna, que ela está aí, batendo na porta de qualquer um, que não tenha cuidado com ela, certo? E para tomar seus cuidados quando falar nos documentos que tratar, nos segredos nacionais, na verdade, né? Mas então o senhor acha que eles não tiveram acesso a dados de espionagem mesmo? Não, veja bem, foram 28 mil documentos, me parece, certo? Eu estou dizendo que lá fora foram publicados vários documentos que mostram efetivamente que houve... Eu estou dizendo, no caso brasileiro... Qual seria uma prova, assim, só para a gente entender? Vamos ver, um que foi publicado no The Guardian, é que ele afirma que a NSA estava interceptando troncos de fibras óticas, né? E a gente já levantava há muito tempo essa possibilidade no caso de Fortaleza, que passa ali, tem um entroncamento muito grande, essa é a minha próxima pergunta. De fibras óticas lá em Fortaleza. Então, ali coincidiu que nós tínhamos uma suspeita forte, deve ser, possível que faça, mas a confirmação veio lá de fora, não veio daqui, do que foi denunciado aqui. Não é? Então, eu peguei a informação lá de fora, bom, checa aqui nesse dado, então, ok. Os troncos E o general norte-americano, que tinha sido ex-chefe da NSA, ele também disse, estão sendo bobos. Em outras palavras, né? Disse, as pessoas estão sendo muito tolas, o governo brasileiro. Que o que interessa não é escutar a conversa da presidente. Isso não tem maior
Não é escutar um ou outro ministro. O que interessa está passando é pelos cabos. Pois Isso é, é que me interessa. o senhor fala num capítulo, o senhor dedica um capítulo a isso, que o real motivo de espionagem no Brasil passa por esses cabos de comunicação na costa brasileira, mais propriamente no Ceará. Aí, usando até o seu intertítulo lá, né, do livro. O Ceará seria um centro de espionagem, é isso? É um dos centros mais importantes de salvaguarda ali, de cuidados que as pessoas têm exatamente em relação àqueles cabos, né? Claro que, tirando a espionagem, né, todas as comunicações via cabo depende daquilo ali. Mas se eu tivesse que fazer espionagem, eu ia fazer exatamente era ali. Como? Né? Bom, aí você tem que deter toda a tecnologia, você tem que ter equipamento, você tem que ter especialistas, etc. E efetivamente nesse campo eu não estaria habilitado a falar, né? Como é que eu faria essa interceptação dos cabos para distribuir isso, guarnecer nos computadores da NSA? Mas o que passa tanto ali? Todas as informações As do informações Brasil? todas de computadores estão trafegando por ali, né? Não só do Brasil, né? Não só do Brasil, como da África para cá, daqui para a Europa. Enfim, tem conexões com o mundo todo. Então, como outros locais a segurança é muito maior, né? Aqui talvez, como insinuou praticamente o general ex-chefe da NSA, deixa transparecer aqui, seria um ótimo local para eu fazer essa espionagem. Então, hoje, até a gente retomando um pouco do primeiro bloco, que a gente falou que na época da Guerra Fria a questão maior era de soberania, hoje não, então. Quer dizer, realmente há um interesse econômico ou outros interesses que não só a soberania nacional. Antigamente, você daria a vida para o seu país, né? Isso conversando com vários oficiais de outros países, eles diziam isso. Pelo nosso país, a gente faz qualquer coisa, pela nossa sociedade. Agora, por uma empresa norte-americana ou por uma empresa inglesa, eu não vou lutar, eu não vou me expor, eu não vou correr riscos. Então, por parte dos oficiais de inteligência que faziam, digamos, a espionagem ou ações da inteligência no exterior, havia essa determinação de não se esforçar, não havia interesse em entrar nessa guerra econômica. Por outro lado, as empresas, as grandes multinacionais, com o fim da Guerra Fria, pegaram muitos profissionais de inteligência, da Alemanha Oriental, de vários países, e contrataram para fazer espionagem verdadeiramente. Então, eu acho bem mais perigoso para o país, para os nossos empresários, como a gente dizia no passado, fazia campanhas de esclarecimento junto a eles, que eles esperem muito mais espionagem a partir das empresas concorrentes do que do próprio governo americano, porque ele teria que repassar essa informação para uma empresa, como é que ele vai passar, entendeu? É meio complicado o processo. Eu não estou dizendo que não haja, que eu não possa aproveitar o aparato da inteligência do Estado para fazer espionagem econômica. Eu estou dizendo que a denúncia, por exemplo, do Greenwald, em relação à Petrobras, você não encontra a comprovação ali. Depois foram as autoridades da Petrobras dizer que jamais não poderiam, inclusive, só um agente paranormal, como disse a Foster, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, o senhor fala no seu livro, eu até queria encerrar o programa com isso, que, independente de não ser interesse de um governo, o senhor diz claramente que hoje não há segredos, ou seja, na verdade, seja industrial ou não, você tem que ter mais medo de espionagem de empresas privadas. A verdade, então, é que hoje ninguém está livre de ser espionado. Ninguém está livre de ser espionado. Agora, eu teria mais medo das empresas concorrentes, as empresas que estão no mercado internacional concorrendo com a minha, do que propriamente com a espionagem do governo. Acho que as outras empresas que atuam no mercado de petróleo teriam, e tem muito mais verba, inclusive, para contratar agentes para tentar, das N formas possíveis, de tentar acessar os segredos da Petrobras do que a NSA. Né? Não estou dizendo pode ter havido, estou dizendo que foi apresentado, não há essa comprovação. E, pela minha experiência, eu contrataria agentes externos, eu contrataria uma Kroll, eu não estou dizendo que a Kroll faz espionagem, mas é um exemplo que sempre se usa, que a Kroll faz inteligência. Inteligência você pode fazer sem necessariamente utilizar de meios ilegais. A inteligência competitiva, que já tem aqui no Brasil e que a gente estimula, inclusive, ela pressupõe você buscar dados para fazer uma boa apreciação de inteligência e jamais ferir as leis, jamais cometer ações ilegais. As empresas lá fora, elas usam meios ilegais, sim, e pesado, e gastam é jogo de bilhões de dólares. Então, milhões de dólares para recrutar uma pessoa, para corromper uma outra, isso é muito pouco. Tá bom, Jorge Bessa, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Vista. É uma pena, porque esse tema daria ainda para mais alguns programas, não é à toa que é uma série, né? Mas muito obrigada mais uma vez e a gente espera poder contar com a sua presença aqui mais vezes. Eu agradeço a gentileza de vocês.
tarde me convidarem. Muito obrigada a você também que nos acompanhou aqui até agora. Este foi o programa Ponto de Vista. Eu conversei com Jorge Bessa, escritor paraense, autor de 2 livros sobre espionagem e contra-espionagem, que foi o tema de hoje. Ele também trabalhou 25 anos em serviços de contra-inteligência e inteligência do governo brasileiro. Lembrando a você que esta é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara e que também pode ser acessada pelo site www.tv.câmara.leg.br/ponto de vista. Esta é uma série sobre espionagem e você pode ter acesso a este programa e aos outros por esse endereço. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo programa.